Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com você no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 22, dos versículos 1 a 14. Mas antes eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e você me acompanhe nessa oração. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti esse tempo de compartilhar a Tua palavra com essa pessoa que está assistindo ao vídeo. Eu rogo a Ti, Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala com essa pessoa também. Senhor, que eu seja somente uma ferramenta, um instrumento em Tuas mãos. Que toda barreira para que essa mensagem seja gravada e compartilhada caia por terra. Eu rogo a Ti, Senhor, que toda altivez de espírito, sofisma, toda verdade distorcida na mente, dê lugar à Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que todo coração endurecido possa ser esmiuçado pelo martelo da Tua palavra e que as mentes e os corações sejam levados cativos à obediência de Cristo. Senhor, envia Teus santos anjos a colocar em fuga, Pai, toda oposição maligna que se opõe ao entendimento da palavra, que se opõe ao compartilhar da palavra. E no nome do Senhor Jesus, todo intento maligno seja repreendido, no nome do Senhor Jesus. E que tudo, Pai, seja para a Tua glória. Fala conosco, com cada um, Pai, conforme a aplicação que o Senhor tem individual da Tua santa palavra. Oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 22, a partir do versículo 1, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu preciso tratar com você a respeito desse chamado, desse convite feito a participarmos das bodas do filho do rei. Jesus inicia contando a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante ao quê? A esse convite que o rei fez. Esse chamado é o chamado à salvação. Um chamado que está disponível àquele que quiser. O convite está feito. Há lugar para você, para mim, para qualquer pessoa que aceitar esse convite a se render a Cristo Jesus
como seu único Senhor e Salvador pessoal para sempre. Agora, o convite está feito. Ainda há tempo para que se aceite, porque haverá um tempo em que ninguém mais poderá aceitar esse convite. Abra, por favor, Mateus, já que você está em Mateus no capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, palavras do Senhor Jesus, e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, eu também encontro esse convite do Senhor Jesus. Acompanhe comigo, por favor, abra na sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 7, versículos 37 a 39. Jesus, no ápice de uma importante festa em Jerusalém, quando os sacerdotes haviam trazido água em vasos de ouro para ali o templo, algo que era um memorial da água sendo retirada da rocha, remetendo ao tempo do povo ali no deserto, a água sendo tirada da rocha. Jesus declara o seguinte, João 7,37: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eu vejo também uma referência a esse convite lá em Apocalipse 27. Acompanhe comigo, por favor. Se você puder, dá uma pausa nesse vídeo, pega a sua Bíblia. É importante você acompanhar nos textos. Eu considero importante, se você pode ler. Acompanhe, por favor. Apocalipse 22, 17. No contexto do encerramento do livro da Revelação, nós vemos ali no capítulo 22, a partir do versículo 6, nós vemos 7 personagens, 7 pessoas testificando da veracidade dessa mensagem. Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o anjo, o apóstolo João, a noiva, representando a igreja, e aquela pessoa que der crédito a essa mensagem. E no versículo 17, Apocalipse 22, o texto sagrado diz: E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus, ele faz um convite ali referenciado, registrado em Mateus 11, versículos 28 em diante, um convite àquele que está cansado e sobrecarregado, aquele que precisa trocar o fardo pesado pelo fardo do Senhor Jesus. Jesus faz também um chamado, um convite a beber da água da vida, da fonte da água da vida. O texto sagrado diz aqui o convite, Apocalipse 22, 17, de irmos ao Senhor, tomar de graça da água da vida. É um convite que está disponível gratuitamente para todo aquele que se achegar a Cristo Jesus por meio da fé, arrependido dos seus pecados, uma conversão completa, total a Deus.
desejando viver a partir daí um relacionamento pessoal com Ele, buscando o conhecer e sendo conhecido dele por meio de Cristo Jesus. Agora a questão é, nós temos aceitado esse convite? Que se você está assistindo esse vídeo, talvez você tenha aceito esse convite, a esse chamado. Talvez não. E é interessante nós notarmos que o texto nos diz que poucos são aqueles que, na verdade, ouvem e não só apenas ouvem, mas que são os escolhidos. Dentro do contexto de Mateus, capítulo 22, é interessante nós observarmos algumas coisas no texto. Porque o texto nos mostra, Jesus contando essa parábola, algo que nós enxergamos 4 momentos, digamos assim, principais, 4 cenários. O primeiro, do convite feito e um convite que foi recusado, versículos 2 e 3, um convite recusado, em que os servos do rei, o rei tipificando era o Senhor, Deus, o Filho, Cristo, claramente, o Senhor Jesus, e os servos de Deus que proclamavam, anunciavam a mensagem, primeiramente aos judeus que rejeitaram, não quiseram vir. Depois o Senhor enviou outros servos. Alguns interpretam, creem que esses outros servos já são os apóstolos, os discípulos de Cristo, propriamente dito após a morte e ressurreição do Senhor. E deixando claro, mostrando, não apenas convidando e aqueles rejeitaram, mas convidando, mostrando que já estava tudo preparado. Ou seja, está preparado para você. Vem, participe. E o texto diz, no versículo 5, que eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Também não quiseram, rejeitaram. O versículo 6 já nos mostra algo que aponta para a perseguição dos cristãos. E outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. E aí, o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Só que compreendemos que é uma profecia, a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, algo que aconteceu. Mas o versículo 8 diz algo interessante. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, judeus. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Esse ide nos lembra o ide fazer discípulos, né? Então, essa mensagem ela chega a todos os povos, chega a todas as nações, chega aos gentios. Só que algo interessantíssimo o texto nos mostra. E os servos, saindo pelos caminhos, versículo 10, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Ou seja, não é por mérito nosso, ok? E a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, essa festa nupcial cheia de convidados aponta para a igreja visível. Aqueles que se denominam como sendo crentes em Jesus, servos de Deus, e na verdade é o que nós vemos. A quantidade hoje de pessoas que se dizem cristãs, que estão envolvidas no contexto eclesiástico, no contexto da comunidade da fé, são muitos. Hoje em dia, aqui no Brasil, o número só tende a crescer daqueles que se dizem cristãos. Então, nós vemos esse cenário, dessa realidade. Só que no versículo 11 o texto diz que o rei, entrando para ver os convidados, passar os convidados em revista, não todos os convidados,
mas os convidados que aceitaram o convite. Os convidados que aceitaram o convite à salvação. Os convidados que num momento, determinado momento, eles disseram, sim, eu quero Jesus. Sim, eu o reconheço como meu Senhor e Salvador. Sim, eu me arrependo dos meus pecados. Sim, eu abraço a fé em Cristo Jesus. Então, são esses convidados que disseram sim ao chamado. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Olha que interessante. Ele viu que não estava trajado com veste de núpcias, é o que chamou a atenção do rei. E o rei pergunta, como é que você está aqui? E a expressão amigo, ela tem um caráter bem impessoal, né? De alguém que não tem um relacionamento. Amigo, né? Como se fosse algo assim. Não estava trajado dessa veste nupcial. E o rei faz essa pergunta e o homem emudece, fica calado, não fala nada. Por quê? Ele não contestou ao rei. Por que ele não argumentou algo com o rei? Porque era esperado que ele estivesse trajado com essa veste nupcial, você compreende? Aí o texto continua. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, esse que não estava com a veste nupcial, ele também não era um dos escolhidos. Você compreende? E nós precisamos entender isso, que são poucos os escolhidos. Mateus, no capítulo 7, você está em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, o texto diz, palavras do Senhor Jesus, no Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Lucas, no capítulo 13, vá a Lucas, por favor. Porque em Lucas, capítulo 13, versículos 23 e 24, nós vemos algo interessante também. O texto nos mostra. A partir do versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Falando de Jesus, ok? E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os escolhidos? E ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E é interessante, volta para Mateus 22, versículo 14, quando o texto diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Claramente nós conseguimos compreender de que esses muitos chamados, inclusive, e aí eu vou particularizar, os muitos que estavam ali no salão da festa nupcial, no versículo 10, a festa nupcial foi cheia de convidados, muitos que até aceitaram o convite. Porém, esses poucos escolhidos, eu consigo compreender aqui no texto, e eu chamo essa reflexão, de que esses muitos que estavam ali na festa, cheia de convidados, são aqueles que se dizem de Cristo e compõem a igreja visível, ok? Visível. Porém, os poucos nos remetem à igreja invisível, aqueles que de verdade
de verdade, juntos são a noiva do Cordeiro. De verdade, são a igreja do Senhor. E o termo grego aqui para escolhidos é o termo eclectos, né? Significa escolhidos e também eleitos. Mas vou falar um pouco mais à frente a respeito disso, dos eleitos. Os escolhidos, em Lucas 18, 7 e 8, Jesus nos ensinando a importância da perseverança na oração por meio daquela parábola, quando no final ele pergunta se quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, e ele ali mostra que os servos do Senhor, os escolhidos de Deus, clamam a Deus de dia e de noite. Então, claramente, nós enxergamos que os escolhidos são aqueles que perseveram em fé. Mas nós vemos, em Romanos 8,33, nós vemos que os escolhidos eles são justificados. E vemos em Mateus 24, versículos 29 a 31, nós vemos que quando o Senhor vier com poder e grande glória, enviará os seus santos anjos, e os seus santos anjos recolherão quem? Os escolhidos. Então os escolhidos eles serão salvos. Mas essa é que é a questão. Porque quem não são os escolhidos? Claramente, a gente precisa entender aqui que essa parábola ela está inserida dentro de um contexto. Eu não digo o contexto do capítulo 22, mas um contexto daquilo que vem antes da parábola e depois da parábola. Por quê? Porque desde o capítulo 21, eu vou pedir que você acompanhe comigo, quando tem a entrada triunfal do Senhor Jesus no jumentinho, e Jesus é aclamado como filho de Davi, o reconhecem como o Messias, ok? Ainda que eles tinham uma expectativa equivocada do que o Messias faria, pensando que fosse uma libertação política das garras do Império Romano, mas o reconheceram como filho de Davi. Jesus ele faz a limpeza do templo, naquele comércio fraudulento que estava acontecendo no templo, e mesmo após esse comércio fraudulento, Jesus os expulsar ali, acabar com aquele comércio fraudulento, as crianças continuaram aclamando: Hosana ao filho de Davi. Salva-nos agora, ó filho de Davi. E aí o Senhor mostra no texto que das crianças de peito o Senhor suscitou perfeito louvor. Ele arrogando para si uma referência a Salmo número 8, fazendo uma referência a que ele era Deus, né? Que ele é Deus, fazendo uma prerrogativa divina para si. E aí, quando o texto continua, logo após o Senhor Jesus dizer isso, eles deixam a cidade, o Senhor e os discípulos, eles vão para Betânia, Mateus 21, 7. Jesus teve fome de manhã, voltando para a cidade, e quando ele avistou uma figueira perto do caminho, ele dirige-se a ela, encontrou folhas, não encontrou frutos. Era de se esperar que se estava dando folhas que tivesse frutos, porque ela só poderia dar folhas tendo frutos, e não tendo frutos, o que Jesus faz? Jesus então ele amaldiçoa aquela figueira para que não nascesse mais fruto dela para sempre. E claro que tem uma conotação aqui apontando para Israel, mas nós já começamos a ver que eles tinham uma aparência, uma folhagem, uma aparência, mas não tinham frutos. Uma falsa religiosidade sem fruto. E quando Jesus explica a respeito da importância da palavra de fé, se tiver de fé não duvidares, mas quando chega ao templo, Jesus retornando ao templo,
se cercam o Senhor Jesus, os principais sacerdotes e os anciãos do povo. E o que eles dizem? Eles questionam a autoridade de Jesus. Que autoridade é essa para que ontem você tivesse vindo aqui, depois de ter sido aclamado como filho de Davi, você vir aqui e acabar com o nosso comércio aqui no templo? Quem é você para fazer isso? Eles contestam o Senhor Jesus. E ao eles contestarem o Senhor Jesus, Jesus ele dá uma resposta para eles ali sensacional, mostrando a importância do arrependimento deles. Por quê? Jesus ele inverte fazendo uma pergunta a respeito do batismo de João. Quando eles não sabem responder a respeito do batismo de João, se era do céu ou dos homens, aqueles homens ficaram em polvorosa. Porque se eles dissessem que era do céu, então por que eles não creram e não se batizaram? Mas se eles dissessem que era dos homens, eles temiam o povo, porque o povo cria que João, o Batista, ele era um profeta. Então eles falaram, olha, não sabemos dizer. E aí Jesus responde, versículo 27, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. O que Jesus estava mostrando ali para eles? Já trazendo entendimento. O batismo, ele acontecia com aqueles que eram feitos prosélitos, aqueles gentios que abraçavam a fé judaica. O batismo era um testemunho de que eles haviam se arrependido dos seus pecados, da velha vida sem Deus, abraçando a fé judaica. Só que quando João vem proclamando ali, batizando em arrependimento de pecados, todos que vinham a ele estavam compreendendo que mesmo eles sendo judeus, eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Então, quando Jesus lança em rosto essa questão do batismo, ele está dizendo, então, vocês eram para ter se arrependido dos pecados de vocês, e eles não se arrependeram. Só que Jesus ele continua no versículo 28 dizendo, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E aí Jesus conta a parábola do filho, que queria, chamando os filhos a trabalhar. Um filho disse, pai, eu vou te ajudar na vinha. E não foi. O outro filho disse, pai, eu não vou. Mas esse disse que não vou, se arrependeu e foi ajudar ao pai. E Jesus os pergunta e mostra ali de que era o primeiro de fato, aquele que se arrependeu e voltou atrás, esse é que na verdade fez a vontade do Pai. Então Jesus estava mostrando a importância deles se arrependerem dos seus pecados. Só que eles não compreenderam isso. Só que Jesus continua a partir do versículo 33 de Mateus 21, dizendo uma outra parábola. Agora, uma parábola em que ele falava do pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, edificando uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. No versículo 34, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E aí tem o desenrolar de que matam esses e depois o pai envia outros servos em maior número dos que os primeiros. Depois, por último, por os lavradores terem feito o mesmo, ele envia-lhes então o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E aí, todo desenrolar, aqueles homens, eles compreendem o quê? Que Jesus estava falando deles. Quando o texto diz, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Lavradores maus que mataram, inclusive, o próprio filho.
E aí, o versículo 41, dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. E aí, Jesus ele conclui dizendo, olha, realmente, esse reino vai ser tirado, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser dado a outros que deem de verdade os seus frutos. Eles compreenderam que Jesus estava falando deles. O texto continua. E no versículo 45, e os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Nesse contexto do que Jesus havia defendido a sua autoridade, contado parábolas, é que inicia o capítulo 22. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, ou seja, Jesus continuou a história. Aquele embate, ele havia dado sequência. Jesus continuou. Mas o que veio logo depois da parábola das bodas? Nós já voltaremos a ela. Versículo 15, a partir do versículo 15, nós vemos claramente o Senhor trazendo o entendimento da importância de que nós deveríamos dar ao que é de César e ao que é de Deus. Como assim? A partir do versículo 15, os fariseus, vendo ali a resposta que Jesus estava dando, contou a parábola das bodas, e inicialmente nós vimos, eles se retiraram, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra, versículo 15, e no versículo 16, enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Os herodianos eram aqueles que tendiam, os estudiosos compreendem assim, tendiam politicamente para Herodes, defendendo Herodes, aliados de Herodes. Já os fariseus não tinham bem essa pretensão herodiana, vamos dizer assim. Mas, mesmo eles não sendo afinados, para eles armarem contra o Senhor, eles resolveram então se aliar aos herodianos. E a pergunta deles, versículo 17, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Então eu já vejo aqui também, por exemplo, que um escolhido não é apenas aquele que... o não escolhido não é apenas aquele que não se arrepende, não dá fruto, mas é também aquele que é hipócrita, ok? E aí o texto continua, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. Interessante, lembra? Se os herodianos eram aqueles que, vamos dizer assim, eram partidários a Herodes, é claro que quando Jesus faz menção a César, Jesus ele estava trazendo um contexto que eles compreendiam muito bem, né? E que eles seriam até favoráveis nesse sentido. Então, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, o que ele está dizendo? Olha, eu sei que vocês são partidários a Herodes. Então eu sei que vocês são favoráveis ao Império Romano. Eu entendo isso. Eu sei disso. Eu estou querendo dizer para vocês que aquilo que é devido a César, vocês têm que dar. Tem que dar, não tem jeito. Porque César, ele foi constituído, recebeu essa autoridade do próprio Deus, do Pai.
Mas, ao mesmo tempo que você tem que dar a César o que é de César, tem que dar a Deus o que é de Deus. E isso nos mostra que aquilo que é o nosso compromisso de honrar a César, de respeitar a César, de cumprir com aquilo que nós devemos fazer na nossa vida terrena, nós devemos fazer sim, mas sem nós nos esquecermos de honrar a Deus. Precisamos honrar a Deus. Muitas vezes nós nos compromissamos com tantas coisas no cotidiano e deixamos de nos compromissar com Deus, honrando com o que é devido. Só que aquilo continua, porque no versículo 23, a partir do versículo 23, no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, um outro grupo, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão? Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? A pergunta, assim, meio absurda, né? Eles fazendo uma referência a uma lei instituída lá em Deuteronômio, capítulo 25, entre os versículos 5 e 10, onde o irmão cuja cunhada estivesse viva e o seu irmão morresse, o seu irmão que morreu, não tendo filho, não tendo deixado descendência, ele se uniria, se casaria com a sua cunhada e daria, então, descendência no nome do seu falecido irmão. E eles foram fazendo uma cadeia, do primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo. E por que isso? Porque eles, sendo os saduceus, o texto fala, versículo 23, os saduceus, eles não apenas não criam não haver ressurreição, como eles também não criam em anjos e não criam na imortalidade da alma. Eles tinham, diferente dos fariseus, eles tinham como verdade para eles, a verdade que eles assumiam para eles, apenas os 5 primeiros livros das Escrituras. Somente a lei. Somente o que para nós chamamos de o Pentateuco. Somente esses livros. Então, a base doutrinária, a base do conhecimento bíblico, vamos chamar assim deles, era desses 5 livros. Então, eles, olhando o livro, na visão deles, olha, não tem nada que está dizendo aqui que vai ter ressurreição dos mortos, que vai ter vida eterna. Nós não cremos, entendemos nada disso, não. Não entendemos assim, não. Só que aí, gente, Jesus é a sabedoria divina, né? Jesus, ele a base a Bíblia de vocês é só o Pentateuco, vamos dizer assim, é só o Pentateuco. Eu vou usar o próprio Pentateuco para mostrar para vocês que vocês estão errados. E Jesus diz assim, versículo 29, Mateus 22, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, não existe, não tem mais essa relação humana aqui, limitada, marido e mulher, ela vai terminar. Lá na eternidade, vocês serão irmãos, filhos do Pai. Não existirá, é um relacionamento diferenciado, a profundidade é outra, a realidade lá é outra. Jesus está fazendo isso. Mas aí Jesus diz, versículo 31, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou. O que Deus disse, o que Deus declarou? Referência a Êxodo, capítulo 3, versículos 6, 15 e 16, do Senhor falando com Moisés, dizendo que ele era o Deus
de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí no versículo 32 aqui diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque se Deus estava se dizendo Deus daqueles que já haviam morrido na época de Moisés, o que Deus estava falando? Eles viverão eternamente. Quando nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, dos versículos 8, capítulo da fé, dos versículos 8 a 16, nós vemos que eles tinham a expectativa, eles tinham a esperança da pátria celestial, eles tinham a esperança da vida eterna. E porque o texto claramente diz, e porque eles tinham essa esperança, Deus não se envergonha de ser chamado de o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? Porque eles tinham a expectativa da vida eterna. Você compreende? Do pós-morte, vida pós-morte. Então, quando Jesus fala isso aqui, Jesus está falando, podemos compreender aqui que os escolhidos também são não apenas os não escolhidos, aqueles que não se arrependem, não dão fruto de arrependimento, que não dão a Deus, não honram a Deus, não dão a Deus o que é de Deus, mas também aqueles que não têm a expectativa da vida eterna. Com certeza não são os escolhidos, ainda que declarem com seus lábios uma fé em Jesus. Só que não termina aí. Lembra dos fariseus? Os fariseus voltam para a jogada. Ouvindo, o texto diz, versículo 34, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, eles não se afinavam, porque os fariseus, eles criam em toda a escritura, que para nós é o Antigo Testamento, diferente dos saduceus. Eles criam na ressurreição, eles criam nos anjos, eles criam na imortalidade da alma. E aí, no versículo 34, eles ouviram, opa, peraí, se Jesus, falou algo ali para eles que nós cremos nessa ressurreição, vamos fazer o seguinte, vamos ali o experimentar. Aí o texto diz, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E é interessante que eles eram muito favoráveis à questão de descobrir, de discorrer, de debater qual que era o maior, ou quais eram os maiores mandamentos. E Jesus, a sabedoria divina, Jesus disse, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, eu consigo compreender em todo esse contexto que um escolhido, um não escolhido, é alguém que não ama a Deus totalmente, que não se entrega ao Senhor totalmente. A referência a amarás ao Senhor teu Deus de todo coração, alma e pensamento, entendimento, é uma referência àquilo que era conhecido como o Shema judaico, que os judeus oravam, recitavam 2 vezes por dia, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Nós compreendemos que alguém que não é escolhido não ama a Deus dessa forma. Ele não ama a Deus no seu interior do seu coração. Ele não ama a Deus na sua alma. Ele não ama a Deus, uma referência lá em Marcos, no capítulo 12, o texto acrescenta de toda a força também. Não ama no seu corpo. Não ama no seu coração, o seu íntimo. Não ama na sua alma, sua vontade, suas emoções e sua mente. E não ama na sua força, no seu corpo. Então, o não escolhido é alguém que não ama o Senhor assim. É simples assim. Mas também, alguém que não é escolhido não vai amar o seu próximo.
como a si mesmo. E mais profundamente, não amará ao irmão como Cristo nos amou, sacrificialmente. Então nós entendemos claramente que o não escolhido é alguém que não ama. É simples assim. Só que não acabou. Versículo 41, Jesus ele dá um ultimato. Tipo, vamos encerrar com esse assunto? Versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora Jesus é que dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Lembra que nós iniciamos Mateus 21, o contexto da parábola das bodas, onde está inserido, né, contando para você. Lá no início, quando Jesus entra em Jerusalém, e antes dele fazer aquela limpeza, expulsar os cambistas do templo, ele foi aclamado como filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Salva-nos agora, ó filho de Davi. A multidão reconhecia que Jesus era o Messias. As crianças, mesmo depois de Jesus ter feito aquela limpeza no templo, continuaram declarando: Hosana, filho de Davi. E por isso Jesus foi questionado. Então Jesus fala: bom, vocês me questionaram a minha autoridade de eu fazer aquilo, sendo aclamado como o Messias. Então eu pergunto para vocês: Cristo, o Messias, ele é filho de quem? Aí eles disseram: de Davi, o filho de Davi. Eles não quiseram dar o braço a torcer de reconhecer que Jesus era o filho de Davi. A multidão, sim, inclusive as crianças, mesmo depois da limpeza do templo. Aí, no versículo 43, o texto diz assim: disse-lhes ele, Jesus dizendo: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo? Como Davi chama o Messias, o Cristo, o filho de Davi, como é que chama de Senhor? E aí faz uma menção a Salmo 110, 1. Jesus era bom de Bíblia. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Como ele disse isso? Em espírito. O versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Então, como é que o Cristo, como é que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Ou seja, o Messias não é filho de Davi, como vocês aclamam aí. Ele é na descendência natural, humana, ok? Mas de quem que ele é filho? O Messias. Ele é filho de Deus. O que Jesus estava dizendo? Eu sou o Messias. Eu sou o filho de Deus. Versículo 46. Eu sou o Senhor. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogar. E é muito importante você entender o final desse contexto aqui. Tudo que eu tenho falado com você até aqui. Por quê? Por favor, prestar muita atenção. Jesus vem falando da importância do arrependimento, da importância de dar fruto, de você honrar sim seus compromissos terrenos, mas sem deixar de honrar a Deus, a você guardar a esperança da ressurreição, a você praticar a santidade, o amor vertical, o amor a Deus, a piedade, e ao mesmo tempo o amor ao próximo, santidade e a justiça, ok? Jesus mostra isso, essa importância, mas aqui ele dá um checkmate falando de que ele era o Senhor, ou seja, o não escolhido é aquele que não tem a Jesus como o seu Senhor. E isso é muito, mas muito, muito importante e significativo para a parábola das bodas. Volta lá para o capítulo 22, versículo 11, diz assim: e o rei,
entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele tinha que estar com aquela veste nupcial. Era esperado que ele estivesse. E aí, eu preciso ver com você algo muito importante sobre o que é ser escolhido. Ser escolhido é aceitar o convite e estar com a veste nupcial, se vestir com essa veste que está disponível. Apocalipse 19, olha que interessante entender isso aqui, a importância do checkmate que Jesus deu na conversa, falando de que ele era o Senhor. O chamado filho de Davi, na verdade, era o Senhor de Davi, porque Jesus é o Senhor que está à destra do Pai. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 6, a palavra diz: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, preste atenção, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E essa é a mensagem principal de Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, o Filho, ok? E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Vestisse de linho fino. Foi-lhe dado, ok? Foi-lhe dado. Não é que se vestiu, mas foi-lhe dado. Compreende a diferença? Puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso é muito significativo, vestido de linho fino, que são as justiças dos santos. Essa é que é a questão. A veste nupcial aponta para a justiça, as justiças dos santos. E nós precisamos compreender que Deus é que nos dá essa veste. Foi-lhe dado. Isaías 61, versículos 10 e 11. Se você puder abrir comigo, abra. Se não, eu quero ler com você. É o mesmo capítulo que Jesus, nos evangelhos, ele declara o início, os primeiros versículos: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele faz uma pausa, fecha o livro, diz que naquele dia se cumpria a Escritura, lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 21. E é interessante que no versículo 3 do capítulo 61 de Isaías, o texto diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E aí, quando nós avançamos no mesmo capítulo, que a salvação está sendo proclamada ali, a partir do versículo 10, diz assim, versículos 10 e 11: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Você está entendendo? Porque como a terra produz os seus renovos,
E como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Então essas vestes, elas vêm do Senhor. Agora, Deus nos dá as vestes. Lá, no contexto da parábola, era a cultura oriental de que na festa, nas bodas reais, mesmo que a pessoa tivesse sido convidada com antecedência, ela não tinha condições de ter a roupa preparada para participar daquela festa, daquela celebração, daquela cerimônia. Mas o próprio rei providenciava as vestes, era a cultura. Então os ouvintes entendiam isso e entenderam também que a referência também é Isaías 61, nesses versículos 10 e 11. E aí Jesus está falando que o rei esperava que aqueles convidados que já estavam ali no contexto da festa tivessem com a veste nupcial. E aquele homem não estava. E era esperado que ele estivesse. Por quê? O rei providenciou, mas ele não tomou e não se vestiu. O Senhor, Deus, providenciou em Cristo para mim e para você essas vestes da salvação. Essas vestes de justiça, as justiças dos santos. Mas nós temos nos vestido dela? Essa é que é a questão. Será que nós temos nos vestido dela? E isso é fundamental. Efésios 4, versículos 17 a 32, é muito importante e significativo isso aqui. Efésios 4 diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Se é que o tendes ouvido. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tira a roupa, as vestes do velho homem. Tira a roupa comum que você vestia, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais, agora sim, agora você se veste, ok? Do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O que o texto está dizendo? Que o novo homem, ele se reveste não segundo ele, mas que segundo Deus ele é criado, esse novo homem, mas para quê? Em verdadeira justiça e santidade, vivendo uma vida para a glória de Deus, uma vida no relacionamento com Deus, ok? Na piedade, mas também na prática do amor ao próximo. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Isso é que é se revestir do novo homem. Isso é que é se vestir da veste nupcial que Deus nos deu. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus nos entregou as vestes nupciais, o Rei nos entregou. Nós temos nos vestido da veste nupcial.
Nós estamos nos revestindo do novo homem, que segundo Deus, não é segundo as nossas próprias justiças. Você está compreendendo? Segundo Deus. É por Deus, é em Deus, é na força do Espírito Santo. Nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Mas será que é assim que nós temos andado? Você compreende? Colossenses 3. Avança, por favor. 2 epístolas. Olha o que o texto diz a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas estamos mortos. Essa aqui é a questão. Já morremos para nós mesmos? Já morremos para esse mundo? Estamos mortos em Cristo, com Cristo? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. São práticas antigas, do passado. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Tira essa veste comum do velho homem, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Já era para estar com a veste nupcial, você está entendendo? E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é em tudo e em todos, por Cristo isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E aí que eu quero fazer uma menção de novo ao termo grego eclectos, é exatamente o mesmo termo grego usado no capítulo 22 de Mateus, versículo 14, quando o texto diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É o mesmo termo. Esses são os escolhidos. Revesti-vos, pois, como os escolhidos. Se revista, se vista do novo homem. A veste de núpcia é a veste do novo homem. Mas se você tem andado do mesmo jeito como você vivia antigamente, se você não tem andado como verdadeiro discípulo de Cristo, desculpa, você não é escolhido. Você será lançado nas trevas exteriores, com choro e ranger de dente. Você está entendendo? O texto continua. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo no seu nome. É na nossa força? Não! Pelo amor de Deus! Tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Você está entendendo? Nós recebemos do rei a veste nupcial,
mas nós temos nos vestido dessa veste nupcial, andando como de fato Jesus sendo nosso Senhor, como ele encerrou a questão do contexto, falando que ele era o Senhor de Davi. Você está compreendendo isso? Eu estou compreendendo isso? Essa é a questão. Só que aí, para eu encerrar aqui com você, 1 Pedro, essa escolha ela é condicional. Ela é condicional. E é interessante porque nós vamos ver aqui o mesmo termo, eklekton, lá do capítulo 22 de Mateus, versículo 14, dos poucos escolhidos. Nós vamos ver aqui nesse texto. E presta atenção nisso, pelo amor de Deus. 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, escolhidos, o mesmo termo grego, eklekton, segundo a presciência de Deus Pai. Mas como que é essa eleição? Como é que Deus escolhe? Em santificação do Espírito, aqueles que andam em santificação. Você está entendendo? Mas se você ou eu, nós não queremos participar da festa das bodas sem a veste nupcial, nos nossos termos, eu quero servir a Jesus do meu jeito. Não é assim. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A eleição é condicional. Você está entendendo? É para quem está. Aí a eleição, me reporta claramente ao mesmo termo aqui, eleitos, aos escolhidos. Eklekton, lá de Mateus 22,14, os poucos escolhidos, é segundo o que Deus sabe, a presciência, mas são aqueles que se santificam no Espírito, em santificação do Espírito. É eleito em santificação do Espírito. Não é eleito na prática do pecado. É eleito em santificação do Espírito. Pelo amor de Deus, você está entendendo? Eleito em santificação do Espírito. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Para que seja purificado, né? A aspersão do sangue da nova aliança, remissão dos pecados, mas para a obediência. Você está entendendo? Santificado para a obediência. É assim que é a escolha. Ela é condicional. Mas, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ver algo importantíssimo aqui, que eu espero que finalize a sua compreensão disso. Diz o texto sagrado: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, alcança a fé pela justiça de quem? De Cristo, ok? Essa justiça é por Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Então, tudo necessário para a nossa vida espiritual e para a nossa vida religiosa ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor, Ele já nos deu, por meio do seu divino poder. Deus já nos deu essa capacidade de nós vivermos para a glória de Deus, pelo conhecimento daquele que nos chamou, lembra do chamado, o convite, as bodas, pela sua glória e virtude, pelas quais, glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. E qual é a maior das promessas? A vida eterna, amém?
para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. A natureza divina em nós, por meio do Espírito Santo. Havendo escapado da corrupção, em que momento? Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, eu procurando caminhar nesse processo de santificação. Você está entendendo? Procurando andar em santidade. Me vestindo dessa veste nupcial. Você compreende? Versículo 5. E vós também pondo nisto. Nisto o quê? No que ele acabou de dizer, no que Pedro acabou de dizer. Toda diligência é para ter empenho nisso. Não é para, fui salvo. Não, é para colocar a diligência nisso, o seu empenho nisso. Fazendo o quê? Acrescentai a vossa fé. A fé é o começo. Você que acompanha aqui o canal me ouve falar muito isso. A fé é só o começo. Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor, que é o amor ágape. Porque se em vós houver e abundarem, existir e frutificar muito estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus, no relacionamento com Ele. Pois aquele em que não há essas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, ele foi chamado, disse sim para Jesus, mas na verdade ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Ele não se vestiu do novo homem, compreendeu? Portanto, versículo 10, 1 Pedro, 2 Pedro 1. Portanto, irmãos, procurai fazer cada mais firme a vossa vocação, um termo da mesma família dos chamados, lá de Mateus 22, 14. E eleição, o mesmo eclecton. Você está entendendo? É o mesmo termo. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarei. Ou seja, a escolha, além de ser condicional para que andemos em santidade para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo, ela também precisa ser confirmada. Por quem? Por Deus? Não, ela é confirmada por nós. Você está entendendo? Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Como eu ser um escolhido? Como eu me vestindo do novo homem, procurando dia após dia. Hoje, no dia que se chama hoje, amanhã ainda não veio, mas hoje eu viver para a glória de Deus. Mas ontem eu estava no pecado, ontem eu entristeci o Senhor muito com a minha vida, não porque eu tropecei, mas é uma prática, um pecado de estimação que eu tenho procurado viver nos meus termos, ok. Então, hoje, de verdade, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, se revista do novo homem, tire as vestes do antigo homem, do velho homem, das velhas práticas, se vista do novo homem em Cristo Jesus. Vista-se da veste nupcial, porque se você procurar viver nos seus próprios termos, saiba que você já está condenado. Mas se você se arrepender, se você der ouvidos ao chamado divino, a crer no Senhor Jesus, arrependido dos seus pecados, procurando viver dia após dia para a glória de Deus,
certamente você não será daqueles que desprezaram o convite, mesmo dizendo que aceitaram o convite. Amém? Eu quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, por favor, Pai, que, apesar de mim mesmo, o Teu Espírito Santo traga a compreensão e entendimento da Tua palavra sobre esse coração que tem ouvido, assistido esse vídeo até aqui. Apesar de mim mesmo, da minha limitação humana, Pai, traga a revelação a cada coração, que nós compreendamos, todos nós, inclusive eu, Pai, que não basta nós termos sido chamados. Se nós não nos vestirmos da veste nupcial, nós não somos dos escolhidos. Nos ajuda, Senhor, a nós nos vestirmos do novo homem, para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Que essa reflexão ecoe em cada coração, onde o som da minha voz chegar, Pai. Que Teu Espírito Santo leve arrependimento. Leve, Pai, um desejo genuíno de viver para a Tua glória. Que a fé alcance, que vidas sejam salvas, que o perdido seja encontrado, que aquele que professa fé, mas na verdade não está em Cristo, se arrependa e hoje tome não apenas uma decisão, mas uma completa rendição a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oro grato a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a entrar para as bodas do Filho do Rei.